Sobre quais serão as consequências da economia. O agronegócio brasileiro também teme o conflito na Ucrânia, já que o país se destaca na produção de grãos como o trigo, e a Rússia é a maior fornecedora de fertilizantes para o Brasil. Para entender quais os possíveis impactos para o agronegócio, a gente conversa agora com o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, coordenador do Centro de Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas. Tudo bem, ministro? Muito bom te rever aqui na Jovem Pan, no Jornal da Manhã. Tudo bem? Tudo bem, Thiago. Bom dia a você e a todo mundo. Bom, ministro, claro que a gente não tem ainda a dimensão de quanto tempo que essa crise vai durar, esse é o ponto fundamental, mas eu pergunto pontualmente já de forma inicial, quais as consequências dessa crise para o agro do Brasil? A gente fala dos fertilizantes, o trigo também, que é muito importante. Você já apontou os pontos principais, viu, Thiago? O Brasil importa hoje 85% de todo o fertilizante que consome, mas importa 95% do cloreto de potássio. Nós importamos. Portanto, a dependência do cloreto de potássio é muito estreita. E são três os grandes produtores globais: a Rússia, o Canadá e a Bielorrússia. A Bielorrússia, como você sabe, está sob embargo, então não vai vender praticamente nada do cloreto de potássio. Então, nós importamos da Bielorrússia 20% do nosso consumo. Portanto, nós temos que buscar essa diferença na Rússia e no Canadá. Essa invasão da Ucrânia pela Rússia agora pode determinar um certo problema de logística. Então, é possível. Você já colocou o tema no ponto central. Depende de quanto tempo vai durar isso. Mas durar muito tempo, pode ter uma interferência na logística e faltar fertilizantes. Não é que o preço vai subir, porque já subiu, já dobrou de um ano para o outro. Mas o problema é não ter o suficiente para a demanda brasileira. Então, esse é o principal risco, suprimento de cloreto de potássio. Por outro lado, a Rússia vende para a União Europeia mais de 30% do gás que a União Europeia consome. E esse gás é usado para a produção de adubos nitrogenados, que nós importamos da Europa. Então, pode ter uma segunda consequência, uma outra parcela de adubos que são nitrogenados. Você sabe que a agricultura brasileira consome basicamente 3 macronutrientes: nitrogênio, fósforo e potássio, chamado NPK. Potássio já falamos. A Bielorrússia zero e a Rússia com problema, por causa da logística. E o nitrogênio, a Europa também tem um problema de fornecimento ou de aumento de preço. Tudo isso, em termos de preço que sobe e oferta que diminui, se complica mais para a questão da logística, Thiago, que é impossível prever o que vai acontecer, e com o último tema, que é o câmbio, né? Também, como diz o professor Delfim Neto, câmbio é a invenção do diabo para desmoralizar economista. É impossível prever o que vai acontecer com o câmbio, mas se a crise se prolongar por muito tempo a mais, pode haver até um processo adicional de subida do dólar em relação ao real, complicando ainda mais as importações de insumos agrícolas. Então, ministro, perdão, o senhor ia concluindo seu pensamento, né? Só concluindo, Adriana, dizendo o seguinte: esses insumos todos que nós precisamos comprar são muito relevantes para a safra de verão, que será plantada a partir de setembro deste ano, né? Porque a safra que estamos colhendo agora já tem os seus insumos pagos, né? Então, o balanço está praticamente dado, até porque as commodities subiram demais de preço, gerando uma inflação internacional, uma inflação global, que afetou o Brasil também diretamente. Mas o grande problema está para o próximo ciclo a ser plantado agora no segundo semestre de 2022, que tem a ver com a safra do ano que vem. E aí, só para completar, a Adriana me permite mais um segundinho. Claro. O que está acontecendo é o seguinte: como os preços agrícolas estão muito bons no mundo todo, países do mundo todo estão querendo plantar mais para aproveitar esse momento. E agora, a partir de março, abril, começa o plantio da safra no hemisfério norte, sobretudo nos Estados Unidos, Canadá, que são grandes produtores de grãos também. E há uma informação óbvia de que eles aumentarão a área plantada, o que pode representar aumento de oferta, sobretudo de soja e milho, né? Se isso acontecer, nós vamos ter um cenário bastante arriscado, que é uma safra plantada com custos muito altos e, eventualmente,
com preços muito baixos. O descasamento que aconteceu em 2005, quando eu estava no Ministério da Agricultura, é uma tragédia enorme para a agricultura brasileira. Então, é um risco. Sim. E o senhor fala sobre consequências até mesmo a longo prazo. O país, o setor agro do Brasil, pode se prevenir e se preparar para esses impactos de alguma forma? Difícil, Adriana, porque, como eu disse, o potássio tem 3 fornecedores centrais. Bielorrússia, cobrando 20%. Rússia e Canadá. Vai faltar 20% já para nós, da Bielorrússia. Tem que compensar com Rússia e Canadá. Se houver um problema longo desse embargo, pode haver dificuldade de importar, porque não tem aonde buscar. Então não há como se preparar, minha filha, não há como se preparar. A gente tem que correr atrás do prejuízo. A ministra Tereza Cristina está fazendo isso, está correndo, já está indo, já esteve agora no Irã semana passada, em busca de nitrogenados também, e de fósforo. Felizmente, nós temos uma relação muito boa com o Marrocos, que é o grande produtor de fósforo do mundo. Nós compramos mais de 30% do fósforo do Marrocos, a relação está boa, então fósforo é um produto que não vai faltar para a gente. Mas potássio e nitrogênio, nós não temos como nos prevenir, porque os fornecedores estão, digamos, em xeque nesse momento. Estamos conversando com o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. Agora as perguntas dos nossos comentaristas. Começa por você, Paulo Pousonoff. Bom dia, ministro. Bem, alguns analistas aí andam dizendo que o presidente Jair Bolsonaro não pode dar um passo maior, né, ser mais enfático nessa rejeição à invasão russa da Ucrânia, por causa da questão dos fertilizantes, por causa dessa nossa dependência dos fertilizantes. O senhor acredita, até pensando, né, para o lado mais, tendo em vista as eleições também de 2022, o senhor acredita que esse cálculo político aí envolvendo essa dependência dos fertilizantes justifica essa, de repente, hesitância do presidente Jair Bolsonaro em se posicionar contrariamente a Vladimir Putin nesse momento? Olha, eu acho que a sua questão impõe uma resposta até um pouco mais, se me permite, até um pouco mais abrangente. E que é o seguinte, nós estamos, como você disse, ano eleitoral, né? Então, mais do que nunca, é preciso um compromisso dos candidatos, sejam eles o presidente Bolsonaro, seja o presidente Lula, sejam aqueles que estão da terceira via, com um projeto de autossuficiência de fertilizantes. Um país como o nosso, que se pretende o grande subidor mundial. Nós alimentamos hoje, tem uma ideia, perto de 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro, com a possibilidade de crescer muito mais. Isso vai depender basicamente de acordos comerciais que abram mercados definitivos para a gente. Estão fazendo muito mal isso por enquanto, né? Mas também matéria-prima para fertilizantes. Um país como o nosso, que importa 85% dos fertilizantes que consomem, é uma dependência duríssima. Qualquer crise dessa natureza pode afetar de fato o seu de produção. Então, o que é fundamental é que façamos um projeto, e os candidatos todos têm que se dirigir a esse tema, um projeto para buscar a autossuficiência. Ainda que não seja trivial, porque depende de mina. Potássio é um mineral, você tem que buscar no subsolo. E tem, Sergipe, tem na Amazônia, mas com problemas ambientais e legais a serem resolvidos. Então, é muito importante que os candidatos olhem para o futuro da agricultura brasileira com essa visão estratégica, reduzir a dependência de fertilizantes, seja da Rússia, seja de quem for. E aí a questão política, que eu não sou competente para analisar, acaba interferindo de alguma forma no processo de suprimento. Só pergunta agora, Marco Antônio Costa. Bom dia, ministro. Ouvindo o senhor falar a respeito da falta ou da não autossuficiência do Brasil no que se refere à exploração de potássio, me remeteu a um programa onde eu estava na presença do ex-ministro Salles também, e ele comentou exatamente isso. Ele falou, olha, nós temos que trabalhar as questões ambientais relacionadas à exploração minerária do potássio. E durante esse comentário dele, ficou muito claro para mim que existem vários perfis de candidatos durante esse período eleitoral, só que a tendência de candidatos que não explorem de maneira demagógica e que tenham um viés mais pragmático com relação à exploração mineral, sem trazer alarmismo ambiental ou uma questão mais ideológica,
é que sejam candidatos conservadores ou de viés liberal. O senhor enxerga isso também? Não sei. Bom, é evidente que eleição tem sempre promessas, né, que todo mundo deseja ver realizadas. Nesse caso específico, Marco, eu diria que tem uma alternativa que a gente pode buscar, e já foi buscada. A Vale teve, no passado, uma exploração de uma mina de potássio na Argentina. Gastou uma fortuna, pequena fortuna, depois a Vale desistiu da questão dos fertilizantes e esse projeto desapareceu, acabou. É uma alternativa retomar esse projeto hoje de buscar potássio na Argentina, que é pertinho e pode suprir a gente nas demandas centrais. Então, isso tudo depende também, a tua preocupação é candente, mano, das relações internacionais de caráter político, né? Como é que nós estamos em relação à Argentina para buscar essa aproximação e investimentos na área de Minas. O tema de mineração para fertilizantes é de investimentos gigantescos, são minas muito profundas, que têm investimentos tecnológicos muito rigorosos, e de longo de retorno demorado, demora até um payback. Então, precisa ter um planejamento estratégico independente da questão ideológica ou política, considerando a questão ambiental, que ela é central no mundo hoje. A questão ambiental hoje talvez seja a questão mais central no planeta inteiro, seja por razões óbvias de interesse de sobrevivência da espécie humana, seja por interesse comercial de qualquer coisa, mas não importa. É um tema central, nós não podemos ficar fora dessa discussão. Então, buscar autossuficiência de fertilizantes, tem que considerar a questão ambiental, mas tem que considerar também a soberania brasileira na sua condição de produção agrícola. Conversamos aqui na Jovem Pan com o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, coordenador do Centro de Agronegócio da FGV. E eu esqueci de mencionar, ministro, no começo da nossa entrevista, por muitos anos o senhor foi colunista aqui do nosso Linha de Frente. Muito obrigado, viu? Um grande abraço, bom fim de semana, até a próxima. Igualmente, até a próxima.